Bom dia. Bom dia. Então, bom dia para todo mundo que está aí, que já chegou, que está chegando, que está aquecendo. Nós perguntamos para a André, ela permitiu que a gente gravasse o encontro de hoje. Então, também estamos informando todo mundo que já estamos gravando. Isso permite que algumas pessoas que não tenham conseguido acessar hoje possam acessar num outro momento. Então, Sheila, você vai fazer a abertura oficialmente, né? 3, 2, 1, valendo. Valendo. Então, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos para mais para mais uma atividade em comemoração ao nosso mês de setembro e a sequência de encontros de musicoterapia que nós temos todos os anos. Então, esse ano é o 19º encontro de musicoterapia da Unespar, da FAP, e o 6º encontro do NEPIM. Então, temos uma parceria junto com o curso para fazermos o encontro juntos. A gente só pede que todo mundo mantenha os seus microfones desligados, enquanto a gente vai fazer a apresentação. Eu vou fazer a apresentação formal da nossa querida convidada de hoje, Andréia Zanella, Então, a Andréia, ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, professora titular aposentada da mesma universidade, possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou estudos pós-doutorais na Università degli Studi di Roma La Sapienza, espero que esteja certo, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009. Foi pesquisadora visitante da New School for Social Research em 2016. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão na interface da psicologia social com a arte, com os seguintes temas: relações éticas, estéticas e processos de criação, educação estética, questões metodológicas na pesquisa em psicologia social e arte. Publicou entre galerias e museus, diálogos metodológicos no encontro da arte com a ciência e a vida, livro de 2017, Perguntar, Registrar e Escrever, Inquietações Metodológicas, de 2013, Vygotsky, Contexto, Contribuições à Psicologia e Conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, em 2014, entre vários outros. Além dos livros, tem vários capítulos de livros publicados em coletâneas e artigos em periódicos científicos. Integra o corpo editorial de várias editoras e periódicos nacionais e internacionais, e é editora da Abrapso Editora, Associação Brasileira de Psicologia Social. E é uma pessoa encantadora e apaixonante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Andréia, seja bem-vinda, sinta-se em casa, puxe a cadeira, vem para pertinho da gente. Você é bem-vinda sempre que quiser, sempre que puder. Curitiba é uma cidade que também mora no seu coração, né? Então, Andréia, para quem chegou depois, a Andréia está falando com a gente lá de Florianópolis. Como Sheila bem já apresentou, quando visitamos o Lattes da Andréia para caçar o resumo dela para ler aqui, a gente quase caiu para trás quando viu a quantidade de artigos e capítulos de livros publicados. A gente não vai dizer aqui, para quem ficar curioso, dá uma olhadinha lá, Andréia Vieira Zanella. Então, Andréia, mulher, docente, pesquisadora, artista, inspiração, esses momentos são os teus. Ai, queridas, olha, fico tão feliz, fico até emocionada de poder estar aqui com vocês. A Sheila e a Andressa são umas amadas, né? Acho que vocês conhecem. A Andressa fez o mestrado e o doutorado aqui, não foi me orientanda, mas a gente tem uma relação de amor que construiu assim mesmo nos corredores, mesmo nas disciplinas. E ela me trouxe de presente a Sheila vinha de Curitiba para Florianópolis toda semana para assistir aula com uma aluna especial comigo. Eu falei, nossa, que coisa mais chique, mais deferência. Vi lá de Curitiba toda semana, me lembrava os meus tempos de mestrado e doutorado, porque eu comecei o mestrado, eu estava em Curitiba ainda, fiz graduação aí, minha família mora aí, então Curitiba realmente é um lugar que, quando acabar a pandemia,
quando o amanhã vier, a gente, quem sabe, vai visitar. Quero conhecer a FAP e quero estar com vocês aí no lugar de trabalho de vocês. Mas eu viajava toda semana, fazia doutorado, mestrado, doutorado eu fiz em São Paulo. Nossa, então meu pai dizia que meu endereço era BR-101, se quiserem me achar, porque ia e voltava toda semana de ônibus. Era uma época que não tinha grana, imagina, para pagar avião. O avião era caro, anos 90, ninguém, não tinha essa coisa, né? Só se viajava de avião quem tinha muito dinheiro, muita grana, era muito caro. Então eu ia e voltava. Mas as meninas falaram, a Andressa falou ali do meu currículo, a gente quando lê, depois fica pensando, a Sheila lendo, eu falei, nossa, está desatualizado, tem que atualizar. Daí a Andressa fala, é um monte, é um exagero, mas não, na verdade acho que é muito porque toda a minha vida acadêmica fui muito apaixonada por aquilo que eu fazia, então nunca foi problema para mim escrever. Eu sou apaixonada pela escrita, gosto de escrever, gosto da experiência, gosto de estar com gente, então isso foi se traduzindo em publicação antes que o interesse ou essa corrida pela publicação fosse uma coisa que imperasse. Então sempre foi uma coisa que acho que todas as minhas escritas têm muito disso do que eu fui convidada para falar, que é ciência, arte e vida. Acho que, na verdade, teve sempre muito imbricado isso. E eu vou falar para vocês um pouco hoje, a pedido... eu estou aqui, ó. Meu Deus, eu estou trabalhando em casa, eu fazia meses que eu não passava nada de maquiagem, bem isso. Aí fui passar e agora estou aqui me incomodando o olho, caiu no olho, eu não sei mais nem usar maquiagem. Nunca fui muito chegada, daí quando resolve, aí fico aqui agora com essa maquiagem me incomodando. Mas faz parte. Os homens não sabem o que é isso, mas as mulheres sabem o que é isso, né? Quando começa, que coisa incômoda. Eu achei que era das tintas, porque a Andréa acabou de comentar que tem um ateliê ali pertinho dela, que ela já montou da casa dela, fez um ateliê. E, gente, desculpa, Andréa, só esqueci de avisar que todo mundo pode ficar à vontade para enviar as questões, as perguntas ali no bate-papo. Eu e a Sheila, daí depois faremos a mediação e passaremos para a Andréa. Após a fala dela, ela então vai responder as questões que foram colocadas ali no bate-papo. Tá? Se quiserem deixar para fazer pessoalmente depois também, ok, a gente vai conversando, tá? Então, as tintas estavam, mas eu não trouxe a tinta óleo ainda aqui para cima, vou trazer, estou esperando a mesa vir, que daí eu vou trazer tudo o resto, mas as tintas de aquarela já estão, o material de desenho já está tudo aqui. O bom da live é que a gente escolhe um cantinho, fica, daí tu arruma só esse canto, né? Que nem a fotografia do Calvin, ninguém vê o que está ali por trás, então só tem uma fotografia que sai enquadrada e o resto está ali. Então, meu material, minhas coisas aradas, estão tudo por aí. Não dá para ver o bastidor, né, disso. Mas eu estava comentando com vocês que acho que assim, essa coisa de ciência e arte e vida foi uma coisa que eu sempre consegui conjugar e completamente imbricado. E acho muito legal falar para o pessoal da música, para quem é da musicoterapia, porque eu, na verdade, eu fiz uma formação em música, fazia concomitante a formação da psicologia, eu fiz Belas Artes, que eu sei que antigamente era concorrente da FAP, né? Mas eu fazia Belas Artes, fazia música no Belas Artes, mas aí foi uma faculdade que eu não concluí, porque aí eu acho que eu não enveredei para o campo da música, porque eu tive aquele problema da minha geração, de alguém do interior, morava no interior do Paraná, né? Morei em Cascavel também aí, que é a Lívia de Cascavel, morei em Beltrão, no sudoeste, oeste do Paraná. Naquele tempo, meninas de família aprendiam a tocar piano, não é? Então a gente aprendia a tocar piano, só que era uma aprendizagem de música muito baseada na ótica do concerto, de ser concertista, e era uma atividade muito individual. Eu lembro que daí quando eu fui desistindo da música, eu já contei essa história, né, Andressa, acho que já sabe quando foi, porque ficou uma situação assim de que ou eu me dedicava, aquela coisa que você estuda piano 6 horas por dia e não é suficiente, uma atividade muito solitária. Então, acho que se eu tivesse tido uma formação em música que fosse para ser uma formação de música de conjunto, prática de conjunto, até musicoterapia, ou a musicoterapia comunitária, que é o que a Andressa investiga, isso aí acho que seria minha praia, aí provavelmente eu ia me encontrar. Mas aí não foi, aí eu acabei optando pela psicologia, mas trabalhei com psicologia na interface, psicologia social, mas a arte sempre teve muito presente. E foi tendo cada vez uma presença mais marcante nos últimos anos, né?
e que se traduz isso também nas próprias publicações. Então, a psicologia que eu faço, ela é entretecida com a arte, mas é muito entretecida. Alguém está falando que a internet está ruim. Ela foi muito entretecida com a arte, principalmente com as artes visuais. Tá ok? Dá para escutar? Não está tendo problema? Então tá bom. Então nós vamos continuar. E eu acabei trago muito isso na minha fala, a arte visual, porque acaba sendo, né, é o que tem me apaixonado, é o que agora eu estou investindo. Eu virei aluna de novo, sou aluna de graduação, não de graduação formalmente, mas faço trocentos cursos. Eu digo que parece aluna de graduação, estou fazendo trocentas aulas, estou pintando muito, mas é porque é uma paixão. Acho que a pintura e arte contemporânea é o que tem me capturado. Então, o que eu vou estar falando para vocês sobre ciência, arte e vida tem a ver com isso. Ali, quando a Sheila leu o currículo, ela falou da história da arte, e ela cita um livro que é o livro de 2017. Agora, isso que eu tenho que atualizar, que já tem outros que eu publiquei. Mas esse de 2017 é um livro que foi um trabalho. Eu fui para Nova York para fazer um pós-doc, né? Fiquei como professora visitante lá, e eu fui para escrever sobre um outro trabalho que eu tinha, que era com jovens, as oficinas estéticas, e cheguei lá e eu comecei, assim, na relação com a cidade, a visitar muitos, porque foi um dos motivos por que eu escolhi Nova York para fazer, porque justamente eu queria entrar em contato com a cena artística, com galerias e museus, e foi isso que eu fiz. Eu visitava muito, só que daí eu comecei a visitar vou contar porque eu já estou, vocês poderem ver como é que eu já estou falando de pesquisa nisso, né? A hora que eu comecei a visitar, daí assim, eu ficava encantada, comecei a visitar muitas galerias. É uma cidade que é muito, muito efervescente. Daí eu falei, não, mas eu não posso só ficar visitando. Então eu visitava, e eu sempre parti muito dessa coisa da experiência como uma questão importante e significativa. Então eu comecei a visitar e comecei a fotografar. Daí primeiro eu fotografava tudo que eu via, daí depois eu falei, não, peraí, eu tô ficando louca, eu tenho que fotografar aquilo que mais me impacta, aquilo que é mais significativo para mim nessas minhas andanças. Aí eu comecei a fotografar as obras, né, aquilo que mais me chamava a atenção, aquilo que mais me impactava. Daí, dali a pouco, eu comecei a pensar assim, não, mas eu não posso só fotografar, eu tenho que fazer um diário disso. Eu sou pesquisadora, uma pesquisadora está o tempo inteiro, não está na vida, ela está questionando, está se perguntando, né? Quem pesquisa, quem trabalha com pesquisa, jamais está numa situação incólume, né? O mundo nos interroga e a gente é impactado por essas questões, a gente vai fazendo. Então eu comecei a fazer isso, eu chegava em casa e relatava, fazia tipo um diário virtual, em que eu postava as fotos, né, e que eu tinha feito daquele lugar que eu visitei, e fazia uma narrativa daquela visita, de algumas coisas, das minhas impressões, daquilo que mais tinha me impactado. Podia ser um cheiro, podia ser a dificuldade para achar o lugar, podia ser a obra em si, o que me chamou a atenção, o que eu vi. Então eu fui fazendo isso. Aí chegou um momento, fui fazendo isso. Eu falei, não sei o que eu vou fazer isso com isso, mas eu vou fazendo isso. Mas chegou no momento que isso foi tomando um volume tão grande para mim também, foi tomando um volume no sentido de uma importância, que eu via que eu não tinha mais vontade de trabalhar com aquilo que eu tinha me proposto. Eu tinha levado todas as fotografias do projeto anterior, levei a metade da minha mala era em fotografia, porque eu tenho que imprimir, tenho que ter o material na mão para ver, para trabalhar, para categorizar. E eu deixei aquilo tudo de lado e falei, não, eu vou trabalhar com isso aqui, que é isso que está me chamando, é isso que está me capturando, é isso que está me envolvendo. E aí eu comecei a fazer isso. Daí assim, no processo demorou aquilo de, bom, mas que forma eu vou dar isso? O que vai virar isso? Daí, dali a pouco, veio a ideia, não, vou fazer isso, vou transformar isso num livro. Daí eu fiquei naquela, mas eu não posso ficar falando só de arte, de artes visuais, eu não sou do campo das artes, isso aí eu vou levar um pau pra caramba de quem é historiador de arte, de quem trabalha com arte. Eu falei, não, eu sou uma apaixonada por artes, mas não tenho essa imersão no métier, esse ponto de escrever um livro, não tenho essa pretensão de escrever um livro sobre artes. Daí eu falei, não, mas sabe o que eu vou falar? Vou falar sobre pesquisa, que é isso que realmente eu faço, me captura. Então, esse livro, na verdade, é um livro-acontecimento, porque ele narra um processo de pesquisar que foi acontecendo na medida em que eu fui
dialogando, fui fazendo uma imersão pela cidade, flanando pela cidade, e a partir disso é que a coisa foi se construindo. Bom, trago isso como um preâmbulo para contar de como é que a pesquisa acontece para mim. A pesquisa, na verdade, ela acontece no próprio processo de relação com a vida. Então, eu vou começar agora, a partir disso, depois a gente pode ir conversando, não vou falar desse livro propriamente, nem trouxe ele, embora seja escrita, que eu acho que é, se a gente diz assim, né, quando a gente faz mestrado, a gente acha que é o livro da nossa vida, faz doutorado, é a tese, é o livro da nossa vida, e aí a banca diz, olha, não, vai vir muita coisa, a gente não acredita, mas é verdade. Na beira de me aposentar, eu que escrevi o livro, que eu acho que foi o livro, por enquanto, é a obra da minha vida. Por enquanto, porque a vida continua e eu não sei o que vai acontecer mais, o que já tem 2 outros depois desse, né, que eu nem pus no Lattes ainda, né, um eu pus, mas que eu ainda vou ter que... Vamos ver o que acontece. Mas é só para contar isso, para dizer como ciência, arte e vida, elas estão completamente imbricadas no acontecimento da própria existência. Para mim é isso, eu vivo a pesquisa do mesmo jeito que eu vivo, ou completamente conectada do jeito que eu vivo minha vida. Eu vou compartilhar então com vocês a minha tela, preparei uma tela aqui, e qualquer coisa vocês depois... Opa, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Não, primeiro eu venho aqui, né? A gente treinou, mas agora... Isso, a gente treinou aqui. Permitir. Depois vocês me digam se tá ok, tá? Tá aparecendo a tela inteira? Tá aparecendo, André, daí você precisa fazer aquele Isso. esqueminha de iniciar a apresentação. Isso, agora eu vou lá reproduzir de início, ok? Tá tudo ok. Então tá. Então eu intitulei justamente essa fala, Ciência, Arte e Vida. Eu vou falar sobre a pesquisa e o pesquisar. São esses tópicos que eu vou comentar. Vou falar sobre arte, um pouco, né? Porque, na verdade, eu estou dialogando com isso o tempo inteiro. Vou falar sobre o pesquisar, sobre modos de produzir conhecimentos e sobre a arquitetônica da respondibilidade, que é um conceito bakhtiniano, e que ele, na verdade, fala do meu modo, para a gente entender esse modo como eu penso a pesquisa e como eu venho pesquisando. Vou falar também sobre escrever e sobre o restituir, esses 4 temas. E vou cuidar do tempo para não me passar no tempo. Sobre a arte, eu trago aqui para vocês antes 2 imagens que essas eu trouxe dessa minha discussão e que eu trabalho lá no livro. Esse é uma obra do Klimt que estava numa exposição que chamava-se Unfinished. E os caras fizeram uma exposição que eu achei maravilhosa, que eles faziam quase que uma história da arte, traziam desde lá no início da Renascença, obras de artistas que eram inacabadas. Traziam o inacabamento, o que estava obras que os artistas não expuseram, eles consideravam inacabados, e o inacabado por um momento, por sentidos muito diferentes. A obra do Klimt é inacabada porque ele morreu antes de concluir a obra. Era uma obra que ele estava fazendo sobre encomenda e de uma família que a filha adolescente tinha se suicidado, e a família encomendou para ele essa obra. Ele fez uma versão, a família não gostou, daí ele foi fazer uma segunda versão e daí ele não pôde concluir a obra. E ela é maravilhosa, eu acho, porque ela nos ensina o processo de criação do artista, ó, como é que o artista vai compondo, de que modo ele vai fazendo a arte dele, que materiais, de que modo a composição ela vai acontecendo no próprio processo do pesquisar, né? As obras do Klimt, elas são todas tomadas, a gente tem aqui no fundo algo que não aparece, o vestido ainda não está, mas a gente vai vendo que ele faz umas linhas gerais, delineia e vai nos mostrando. Então, o processo de criação, Bakhtin sempre diz que o processo de criação ele está amalgamado na própria obra. E essa obra inacabada é testemunho desse processo desse artista. E para mim, nossa, acabou tendo um impacto. É um inacabamento que é bem diferente dessa outra obra da Lygia Clark, que são dessa série dela dos bichos, né? E que esses bichos que ela fez, a Lygia Clark é uma das artistas mais importantes do Brasil, né? Que vem sendo muito reconhecida internacionalmente.
que tem uma obra de muito impacto nos anos 60, 70, ela faz esses bichos que são articuláveis. E esses bichos, eles, na verdade, ela propõe para que o espectador configure esses bichos da modo como ele quiser que configure. Então, o inacabamento, se nesse outro caso do cliente é visto como no seu lado negativo, não pôde concluir, no caso da obra da Lygia Clark, o inacabamento é um inacabamento intencional, proposital, é a grande característica da obra. É um inacabamento que chama o espectador, a espectadora, para concluir, para dar uma forma, mas que é uma forma que não se fecha, porque outra pessoa vai vir e vai informar de uma outra modo. Então, assim, são obras muito diferentes, de características muito diferentes, mas que elas são extremamente potentes, e eu trago porque são obras que, na verdade, me capturaram a delas falar, a responder a essas obras, essas proposições estéticas de alguma forma, né? Eu trago, então, essas duas obras para falar de tempos muito diferentes, de estéticas muito diferentes, mas que, na verdade, elas dizem de uma coisa muito importante, que vocês no campo da música sabem muito bem, né? A música, ela é principalmente uma linguagem que ela chama, que ela exige, assim, as pessoas respondem à música de algum modo. Ela, na verdade, produz uma afecção muito forte no corpo, que as pessoas respondem ou com movimento, ou com um gesto, ou com uma expressão, ou cantando, ou com o próprio corpo de um modo todo. Ela produz esse tipo, ela convoca a pessoa a responder. E eu trago isso pensando justamente no Sanches Vasquez, nesse livro dele. Olha, em 1978, é um livro que ele traz as ideias estéticas de Marx. Marx fala de arte, Marx traz a arte, traz a estética, e ele traz para dizer justamente isso, ó, ninguém continua a ser exatamente como era depois de ter sido abalado por uma verdadeira obra de arte. Jamais a arte foi tão necessária, porque jamais o ser humano se viu tão ameaçado pela desumanização. Nossa, isso aqui é de 78, mas ele tem uma atualidade tão grande, né? A gente, assim, a arte é o que na pandemia tem nos permitido respirar, ao menos, né? Sobreviver a esse contexto de tanta desumanização, de tanto. Eu, desde o início da pandemia, não fui nem um pouco otimista. Tinha gente que dizia, o mundo vai ficar melhor, e a gente, na verdade, tem visto, no Brasil, principalmente, que o mundo tem mostrado a sua faceta mais perversa, mais desumanizadora. Bom, não vou nem entrar nisso, né? Porque é uma conversa aí que nos afeta predominantemente, assim. Acho que é todo mundo que tem um mínimo de sensibilidade para com o outro, que tem a alteridade como condição no seu fazer, no seu viver, né? Tem sido muito afetado pelo que a gente está vivendo. Mas então, eu trago isso para mostrar assim, de que lugar a arte ocupa. A arte não é, para mim, um objeto que eu estudo, mas é, na verdade, a minha ciência ou a ciência que eu pratico, ela tem na arte a sua interlocutora fundamental. Eu parto da arte, eu aprendo com a arte, eu aprendo com essas obras e com tantas outras, com aquilo que me afeta, aquilo que me constitui como sujeito, como ser no mundo. E a partir disso eu respondo. Então, por isso que eu falava tanto, né? A Andressa falou da vergonha de ver quanto eu publiquei, mas na verdade é por isso, porque eu parto nas minhas escritas, nas minhas reflexões e problematizações das afecções do mundo, do modo, e as artes, de maneira geral, elas muito me afetam. Claro que tem artes que eu gosto, artes que eu não gosto, mas acho que isso é como todo mundo, as artes, a gente está aí no mundo e a elas responde, a gente responde aquilo que nos afeta. Então, eu procuro a essas afecções responder. E eu não trouxe aqui, falei só da arte, mas a arte, depois acho que eu trago um pouco da questão do Vygotsky, que é isso, né? Vivenciar uma arte, ser abalada por uma verdadeira obra de arte é algo que nos move no mundo, que nos faz, de uma certa forma, transforma, né? Ela não só nos afeta, mas ela nos move no sentido de que ela nos provoca alguma resposta e a gente responde com o próprio corpo, responde na esfera da vida, tá? Bom,
Outra questão, essa outra obra que eu acho que é muito interessante, eu falei para vocês, né, que eu visitar as galerias, os museus, visitar os espaços de arte, acabava que me interrogava, me provocava. E eu trago essa obra do Magritte que eu acho maravilhosa, eu gosto muito do Magritte, porque ele faz isso, ela faz essa obra que ele pinta, né, um cachimbo, e escreve em francês. Isso não é um cachimbo. E eu boto uma pergunta. Eu boto essa interrogação aqui na obra dele. Se isso não é um cachimbo, o que é isso? Na verdade, ele faz uma problematização sobre a arte, sobre vida, sobre semiótica, sobre pintura. Ele aí faz uma puta de uma problematização. Quando ele faz uma obra que, em princípio, parece tão simples. Ele faz várias versões dessa obra, isso no ateliê, isso em vários lugares, né? Mas o que me acha interessante quando eu digo que a arte me interroga é que quando eu vi a primeira vez essa obra do Magritte, mas como que isso não é um cachimbo? Isso me inquietou tanto, 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 que eu dizia, mas o que ele está querendo dizer com isso? Como que não é? Então, assim, ela interroga mesmo. E as perguntas que fazem, às vezes, são perguntas simples. E isso já vai me levando claramente à questão da própria pesquisa, né? Porque uma pesquisa é uma pesquisa que parte do quê? De uma pergunta. Quem não se interroga, não pesquisa, não consegue pesquisar, porque pesquisa, no sentido de uma inquietação, de uma incomodação, de alguma coisa a qual a gente quer conversar, ela é fundamental, é de onde a gente parte. A gente tem que se interrogar para interrogar o mundo, para construir alguma possibilidade de resposta. E as perguntas, eu dei muitos, muitos, muitos anos aula de pesquisa, de metodologia da pesquisa, de seminário de pesquisa. E era muito curioso que, em geral, as pessoas, quando começam no campo da pesquisa, elas fazem umas perguntas que são tão, tão, tão complicadas, acham que as perguntas que a gente se faz têm que ser perguntas complicadas. E eu gosto muito desse texto, né, do Boaventura Santos, quando ele vai dizer assim, ele pega o Einstein para dizer que a gente tem que voltar às coisas simples, a capacidade de formular perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. Então, eu sempre digo aos meus orientandos e orientandas, olha, as nossas perguntas de pesquisa têm que ser perguntas simples, têm que ser perguntas que as pessoas entendam. O que tem que ser complexo é a resposta que a gente produz para essas perguntas. Por quê? Porque o mundo, a vida é complexa, o mundo não é simples. Os acontecimentos, eles são, na verdade, caracterizados por feixes de linhas que se caracterizam por uma complexidade muito grande. Né? O Edgar Morin fala que a gente precisa de um pensamento complexo para entender o mundo, porque o mundo é complexo. Né? Então, não se responde. A pergunta é simples, mas as respostas que a gente constrói para elas, na verdade, elas têm que dar visibilidade à complexidade, esses complexos fios que entretecem os próprios acontecimentos, que entretecem e constituem a própria vida. Bom, eu já comecei a falar, claro, eu falo o tempo inteiro sobre o pesquisar, né? Então, pesquisar eu entendo como uma atividade que, para mim, é uma atividade que é paixão, e eu tento, às vezes, trabalhar isso com os meus orientandos e orientandas, para que eles também se apaixonem. A gente só consegue escrever e pesquisar, e ser uma pesquisa verdadeira, se essa pesquisa nos apaixona, se a gente tem tesão por aquilo que a gente faz, se é alguma coisa que realmente nos mobiliza. Porque a pesquisa, ela é fundamentalmente não algo para que eu produza resposta para um outro, mas fundamentalmente eu produzo respostas para mim mesmo. Então, o pesquisar é uma atividade que é constitutiva do próprio pesquisador. E ela é, na verdade, expressão da condição axiológica do pesquisador. O que quer dizer isso? Quando eu digo que o foco da pesquisa é expressão da condição axiológica do pesquisador, eu quero dizer o seguinte, que quando a gente escolhe aquilo que a gente pesquisa, a gente já está respondendo na esfera do mundo, né? Tá respondendo às inquietações que nos colocam. Então, escolher um foco de pesquisa é uma coisa muito importante, porque é aquilo que mostra essa nossa condição, é aquilo que mostra a nossa condição de ser no mundo como alguém
que se posiciona na relação com os outros, na relação com os acontecimentos, na relação com as coisas que são significativas ou insignificantes para nós. Então, ela é expressão e ela é constitutiva dessa nossa condição axiológica. Então, pensar sobre essas questões, sobre o foco da pesquisa, por isso que eu digo assim, a gente tem que pesquisar aquilo que nos apaixona, aquilo que nos move, porque isso vai ter, a gente dedica 2 anos, 4 anos, ou dedica a vida inteira, ou dedica 1 ano, né? A vida, aquilo que às vezes pode vir a se desdobrar, uma pesquisa simples, num programa de pesquisa, que eu vou passando a vida desdobrando isso em investigações XYZ. Então, acho uma pena quando as pessoas dedicam, sim, o seu tempo a pesquisar alguma coisa que para elas é cumprir uma mera formalidade acadêmica. Acho que é uma pena isso, porque a pessoa está perdendo tempo na vida dela, porque aquilo de alguma forma vai impactá-la, né? Então, o foco da pesquisa é essa expressão. Só que nós somos pessoas no mundo e nós somos muito diferentes no mundo. Eu gosto muito desse trabalho da Nélia Azevedo, que é uma pesquisadora aqui de São Paulo. Acho maravilhoso esse trabalho dela. A Nélia Azevedo, a arte dela, ela chama Monumento Mínimo. Ela produz pequenas peças de gelo, que são figuras humanas sentadas, né, que elas podem ser colocadas em superfícies, e a obra dela é completamente efêmera, é uma obra que dura, dependendo da temperatura, ela vai durar 15 minutos, ela vai durar, sei lá, 20 minutos, depende do lugar onde ela expõe. E ela é convidada, ela tem sido convidada, já expôs em Berlim, essa foto é em Firenze, expõe no mundo inteiro, ela é chamada em eventos muito diferentes, mas acho uma obra de uma potência tão grande que ela traz assim, são todas peças de gelo feitas da mesma água, do mesmo material e que são colocadas sob a mesma superfície. Você veja, uma escadaria, que ela aqui em Firenze foi numa escadaria na frente da Galeria degli Uffizi, e ela espalhou esses em vários degraus, só que você veja, os mesmos, ela trabalha com uma equipe muito grande, porque é muitos, né, uma baita infra, se vocês olharem no YouTube, o ateliê dela, né? Na verdade, o ateliê dela tem mesas enormes, tem congeladores, né? Freezers, em que ela vai produzindo, eles vão produzindo essas formas, essas figuras de gelo, daí vão lá dando o acabamento. É muito interessante ver o processo. E volta para congelar, porque isso aí é um trabalho enorme, é uma infraestrutura muito grande para fazer uma obra que é isso, que é um monumento mínimo, que fala justamente da efemeridade da própria vida, da existência, mas o que mais me chama a atenção é que você coloca essa obra na mesma superfície e elas vão se derretendo e vão se constituindo como diferenças. Você não tem uma peça igual à outra. São todas iguais, mas elas todas se constituem como diferença. E isso, para mim, metaforicamente, é tão importante para falar sobre a própria existência, né? Já dizia o Vygotsky que é trágico o fato da nossa existência, né? A existência humana é trágica porque a gente não é testemunha da nossa vida e da nossa morte. Acho que a pandemia trouxe isso para nós como uma realidade muito contundente dessa tragédia da existência, né? A nossa existência é efêmera, é uma passagem justamente pelo mundo que pode durar, pode ser, e aí o que a gente faz das nossas existências é que faz com que a gente se configure de um jeito ou de outro, né? O modo como a gente responde a isso que a vida nos coloca como desafio. Então, esse modo como a gente se constitui na esfera da vida, ele também se apresenta naquilo que a gente escolhe para pesquisar e também no modo como a gente se posiciona em relação àquilo que a gente pesquisa. Então, quando eu digo assim, o objeto da pesquisa é alterado pelo modo do pesquisador, da pesquisadora ver, ouvir, pensar, escrever, ele fala justamente dessa nossa condição de ser no mundo, que a gente se deixa afetar por algumas coisas, a ela responde. A pesquisa é um modo de responder aos acontecimentos da própria vida, e, na verdade, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente pensa e como a gente plasma isso através de uma escrita de pesquisa, eles, na verdade, são fundamentais porque eles estão falando da nossa própria condição de ser no mundo, que aí ele responde de uma determinada forma. Então,
isso é muito importante a gente poder estar entendendo, que são ver, ouvir, pensar, escrever, se afetar, deixar-se afetar e amalgamar isso tudo Então, uma coisa é o que eu pesquiso, outra coisa é o relato que eu faço disso, dessa própria pesquisa, a informação que eu vou dar, isso que está pesquisado numa forma de escrita, faz com que a arte ela seja algo que para mim, tem sido muito parceira. Eu acho que informar esteticamente aquilo que a gente pesquisa acaba sendo uma forma de uma escrita que, nas minhas experimentações de literatura, em literatura, me ajudam nesse sentido, né? Porque acho que a gente tem que ter esse cuidado com esse acabamento daquilo que a gente escreve. Não basta o pesquisar, mas é importante ter esse cuidado imenso com o que eu escrevo, o que eu narro sobre mim, sobre o outro, nesse processo de pesquisar, o modo como eu escrevo, porque ele é fundamental na relação que eu vou ter com quem vai ler aquilo que eu escrevo. Ele é fundamental. Então, eu tenho que pensar, se pesquisar já é uma atividade complexa, ela mais ainda complexa quando eu tento me colocar no lugar de alguém que pensa no destinatário, nos destinatários, em quem vai ler essa minha pesquisa e o que vai ler, de que modo vai ler aquilo que eu pesquiso. Então, nesse conjunto todo, o referencial teórico, ele acaba sendo um prisma, né, por cujo intermédio a realidade sofre refração. Claro que aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, o modo como eu me posiciono no mundo, acabam sendo os referenciais teóricos, por isso que eles são tão importantes para a gente ver esse prisma, né, para esse prisma, porque eu vou estar olhando. Então, eu falei ali do inacabamento, da incompletude, eu estou falando da tragédia, da existência, são filtros pelos quais na verdade, configuram o meu modo de pesquisar e o modo de ver de como eu concebo a própria ciência. Qual é a relação com esse outro que vai estabelecer alguma interlocução com aquilo que eu escrevo? Eles se configuram como questões, né, fundamentais na própria escrita. Então, é uma refração. Então, a pesquisa não é um modo não é uma descoberta, no meu entender, não é uma explicação no sentido de que o mundo está lá e eu só preciso estar lá pronto para capturar. Não, a escrita ela não é só. Eu não falo de uma realidade, mas eu construo realidades, eu construo mundos a partir da pesquisa. E a gente não pode se eximir da responsabilidade, por isso que eu falo, por isso que eu escrevo. Então, vocês do campo da musicoterapia, quem está aí pesquisando, falando, vocês estão construindo a musicoterapia no Brasil, que é um campo novo, né? Eu sei porque eu fui da banca da Andressa, por isso que eu li bastante sobre a história da musicoterapia no Brasil. É um campo novo e vocês acabam tendo um papel importante, que vocês estão constituindo os pilares que edificam, né, as teorias e práticas de musicoterapia no Brasil. Não há como se eximir da responsabilidade, dessa responsabilidade. Isso pode ser nem um pouco acalentador, pode ser preocupante, mas não há como. A gente não tem como se eximir da nossa responsabilidade na nossa relação com o mundo, a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente se objetiva, do modo como se objetiva e se relaciona com o outro. Bom, então, eu gosto muito desse documentário, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, que é aquele documentário que chama Janelas da Alma, né? Tem uma fala do Oliver Sacks, que é nossa, eu adoro, tem uma coleção de livros, estão até ali atrás do Oliver Sacks, alguns que eu não li ainda, mas quem gosta de literatura dá para ler a biografia dele também, que é autobiografia, que eu acho um dos textos mais lindos, mais bem escritos que eu já vi. Oliver Sacks, um neurologista, que ele é um antropólogo, neurologista, porque ele, na verdade, toda a pesquisa dele, por que é maravilhosa? Porque o que ele faz isso? Em vez de ficar baseado no diagnóstico, diagnosticando as pessoas, ele vai entender que cada pessoa é uma pessoa, cada patologia se inscreve para cada pessoa de um modo diferente, e ele vai fazer o quê? Ele vai lá, ele quer entender como é que aquela pessoa, o que faz para poder pensar uma intervenção, um trabalho, né, terapêutico com essa pessoa, ele vai lá, vai ver como é que essas pessoas vivem. Então, ele faz uma etnografia, ele vai ver como é que a pessoa vê, como é que a pessoa
pensa, como é que a pessoa lida. Então, todo mundo acaba conhecendo porque muitas dos escritos... E ele escreve maravilhosamente bem. A escrita dele é maravilhosa. Ele tem uma escrita acadêmica que não é acadêmica, que é literária, que é justamente esse híbrido, né, entre diferentes campos. Os escritos dele, muitos deles viraram filmes e vocês devem conhecer, né, muitas das produções dele, que são riquíssimas. Mas aí, nesse documentário que chama Janelas da Alma, que eu adoro, que tem um monte de gente maravilhosa falando, ele vai falar assim, que o que vemos é continuamente mudado por nosso conhecimento, por nossa esperança, nossos desejos, nossas emoções, pela cultura e teorias científicas recentes. Eu acho que, olha, daí ele pega um quadrado de ferro na mão assim, quando eu vejo o ferro ser atraído pelo ímã, ou vejo como é um campo magnético, acho que isso, de certa forma, penetra na nossa imaginação. Posso ver, em certo sentido, o campo invisível em volta do ímã. Eu não posso ver esse campo invisível, mas eu posso ver. Eu posso ver com os olhos da mente. E eu acho isso fantástico, fantástico o que ele diz, porque é justamente o que eu penso, né? Assim, a ciência, o que a ciência nos fala não está ali no mundo. A ciência é uma tentativa na construção de explicações, né? O pesquisar é produção de explicações, de compreensões, de descrições, porque está no mundo e que se pauta fundamentalmente pela relação. Eu não vejo um campo magnético, mas eu sou capaz de imaginar esse campo magnético a partir da descrição, a partir de ver corpos se atraindo, né, um ímã se atraindo, e é bem isso aqui, essas obras que eu trouxe desses dois artistas americanos, ingleses, eu também acho maravilhosas por isso, porque você veja, o que eles falam, a arte não está na coisa em si, porque essa arte aqui da esquerda que vocês estão vendo é só um amontoado de ferro, de prego, de pedaço de malha de ferro, é só um amontoado. Mas, na verdade, o que produz a arte é a luz que se projeta a partir de uma relação que se estabelece entre a luz e aqueles materiais que se projeta sobre uma outra superfície e que nos dá uma inteligibilidade daquilo. Aquilo deixa de ser, mas ao mesmo tempo continua sendo um amontoado de materiais. Assim como essa obra que está à direita, é um monte de lixo, é um monte de lixo reciclado, né? Daquilo que se diz não é lixo, né? De materiais reciclados que eles coletam, mas eles arranjam de um jeito ali que, jogando luz, projeta, você vê aquela arte. E não que seja uma arte, porque a arte está ali, é só uma sombra de duas pessoas conversando, uma bebendo, outra, podia articular, mas não, assim uma arte em si, a caravela, mas não é isso que faz desse trabalho uma arte. O que faz desse trabalho uma arte é esse monte de lixo projetado que, sob a forma da luz, se projeta e se transforma numa outra coisa. Se transforma numa coisa que não tem nada a ver com aquele lixo, mas ao mesmo tempo é a partir daquilo que essa imagem é possível. Ela só é possível a partir disso, desse jeito, com essa regimentação, desse jeito que ele faz. Então, nós temos vários artistas que fazem isso, que é muito maravilhoso. Mas eu penso que o pesquisar é um pouco isso, é a gente olhar para esse monte de coisa que nos circunda e poder dar uma luz diferente, projetar uma luz diferente e transformar aquilo, dar uma visibilidade outra para esses materiais que nos circundam. Então, pesquisar, ele requer imaginação, requer criação, é a condição para o próprio pesquisar, é a condição para a produção de conhecimentos, é a gente projetar luzes, a gente lançar luzes para materiais que sejam, às vezes, completamente insignificantes, e a gente vê isso acontecer tanto na literatura, é tão mágico isso. Na música, nossa, se a gente pensa a música, né, são só sete sons e seus tons e semitons, né? Você tem tons e semitons, é só isso. Só que daí ele vai se multiplicando e vai se compondo em arranjos infinitos,
agregados de tempos e de intensidades, que são os sinais de pontuação no campo da música, né, que vão dando coloridos diferentes. Você arranja com isso, você faz coisas e cada vez você dá a impressão, né? Às vezes eu fico, nossa, parece que já criaram tudo em música, até que eu me surpreenda com a música seguinte que alguém lança e que, nossa, que você reconhece resquícios de coisa que você já ouviu, mas numa composição completamente nova. É um arranjo, é um ritmo, é um outro jeito, é uma nota que foi, uma linha melódica que foi colocada, uma contravoz, né, que traz de um outro jeito, né? A gente depois que viu o Bach parece que viu tudo, não, mas não viu, porque depois você vê o Villa-Lobos fazendo as baquetas, depois você vê não sei o que, e aí vai infinitamente. Eu acho que é isso que é o mágico, a pesquisa é isso, eu sou apaixonada porque acho que é isso, é você fazer essas composições, é trazer esses elementos, sejam eles quais forem os elementos com os quais se trabalha, mas produzir imaginativamente essas novas combinações que se lançam como uma possibilidade outra que nos dá visibilidade àquilo mesmo que a gente via. É isso. O lixo continua sendo lixo, mas ele vira uma outra, completamente outra coisa. Além disso, eu acho mágico essas obras que eu mostro, porque eles mostram como a gente... Se alguém faz isso com uma obra com lixo, a gente pode fazer também. É uma possibilidade de toda e qualquer pessoa poder constituir-se como artista no campo que for, no campo que eleja como um campo da sua objetivação no mundo, né? A gente pode ser artista, nós somos artistas de Vygotsky, né? Nós somos artistas da própria existência porque a gente está criando o tempo inteiro, na nossa vida cotidiana, na cozinha, na limpeza, no que for. Né? Você está criando possibilidades outras de relação e de estar no mundo. Agora, tem modos muito, muito diferentes de pesquisar e de pensar o pesquisar. Essa obra da Lígia Pape, que é outra das grandes artistas brasileiras, né? Que falam que é do grupo das últimas vanguardas, a Lígia Pape, ela tem essa obra... Eu vi numa Bienal em Veneza, mas ela tem essa obra está em Inhotim. Se vocês um dia puderem ir para Minas Gerais, quando puder voltar a viagem, vão visitar Inhotim, que a tragédia de Brumadinho, pelo menos, né, assim, infelizmente levou muitas vidas, mas não afetou. Inhotim continua lá. O maior museu de arte contemporânea que... Nossa, é realmente uma coisa, nesse país de contraste, é uma coisa espantosa, né? A gente continua tendo miséria, desigualdades a rodo, e você tem o Inhotim, que é uma coisa... Recomendo fortemente a visita, né? É uma coisa que você não tem precedentes no mundo, não existe. E lá você tem, no pavilhão da Lígia Pape, você tem essa obra. Eu pego essa obra aqui, peço licença artista, né? Eu digo porque é uma obra que eu acho maravilhosa, mas eu pego para fazer uma metáfora para pensar a questão da pesquisa, dos modelos, paradigmas predominantes no campo da pesquisa, com os quais a gente até hoje se confronta e dialoga e é interrogado. Ela faz o seguinte, esse lugar é um lugar imenso, né, num dos pavilhões do Arsenale, em que eles colocam... ela coloca luzes, feixes de luz no teto, e os feixes de luz, ela trabalha literalmente com essa coisa dos feixes de luz. Então, ela constrói essa instalação, isso daqui que vocês veem, ela leva, são cordas que ela leva lá do feixe de luz até o chão. E vão compondo isso daqui, esse mosaico, que é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia de tamanho, aqui bem no ladinho, aqui à esquerda de vocês tem uma pessoa, sabe? Então dá para vocês verem o tamanho disso. E você pode caminhar por entre esses... Lá na Bienal a gente podia caminhar por entre esses feixes. E é uma coisa linda, monumental, maravilhosa a obra da Lígia Pape. Mas tem uma coisa assim que a gente vê que é isso, você tem uma luz que te encaminha como se fosse numa linha reta para um determinado lugar, né? Os feixes, eles se encaminham como em linha reta para determinados lugares. E eu pego isso para trazer como metáfora para um modo de pesquisar que ainda é hegemônico, que nos fala da pesquisa que se caracteriza, que para uma boa pesquisa ela tem que ter objetividade,
tem que ter definições sistemáticas. Eu sou do tempo que, para a gente, quando eu lembro da gente trabalhava em pesquisa na graduação, você tinha que ter um índice remissivo, um índice das definições sistemáticas. Todas as palavras que você usava, os conceitos, você tinha que definir qual era o conceito, mas isso vinha como um apêndice, sabe? Você tinha que isso se chamava da definição operacional dos termos. Então, tinha que definir operacionalmente, que era uma tentativa de captura da linguagem, né? Quer dizer, você tentava ao máximo dizer, quando eu digo isso, eu estou falando isso, é para tentar que o leitor leia aquilo que você não tenha variação nenhuma de sentido, seja aquilo, né? Outra questão era a história de controle e manipulação de variáveis, que se isso é claramente característico do modelo das pesquisas nas ciências que a gente chama das ciências duras, porque, claro, você controla e manipula variáveis com bicho, com os ratinhos, não é à toa que a psicologia trabalhou por muito tempo com condicionamento, com ratos. Por quê? Porque, claro, ratos você controla a linhagem inteira, desde que nasce, sei lá, 4, 5 gerações você controla a luz, controla o que come, controla o espaço, controla o que faz, você tem controle, né? Com materiais químicas, por isso o pessoal da química, da física, não sei o quê, publica tanto também, porque você consegue controlar isso. Muda um reagente, daí você vai... E no campo das ciências humanas tem, só que isso foi levado para as ciências humanas. Só que nas ciências humanas, né, o humano não é controlado, não é manipulado desse jeito como se pensa. Não, a vida pulsa, as linhas de fuga estão aí, as pessoas resistem às lógicas de controle o tempo inteiro. Então é uma falácia você pensar que nas ciências humanas você consiga fazer isso, sabe? Há várias tentativas, mas não dá. Resultado através da análise estatística. Por que análise estatística? Por que a estatística? Porque a estatística se baseia numa linguagem que é a linguagem matemática. É a tentativa de encontrar explicações para o mundo através da generalização, através daquilo que é comum, uniforme, e que a gente vê também do que escapa tanto aos modelos estatísticos, né? A linguagem matemática é uma linguagem que tenta ser unívoca. 4 é 4 em qualquer lugar do mundo. É uma linguagem que quem é alfabetizado, né, nessa linguagem, na ciência matemática, sabe que 4 é 4 em qualquer lugar do mundo. Mas nada, como nada no mundo é exato, já dizia Belchior, que 2 a 2, né? 2 e 2 são muito mais do que 5. Quando você vai transformar isso naquilo que representa, você sabe que não é a mesma coisa. Dependendo, eu não posso pensar em análise. E é o que está, por exemplo, a gente agora está sendo encharcado, está sendo assim, abalado o tempo inteiro por estatística, não sei o que, parará, não sei o que, dos dados da pandemia. Mas se a gente não sabe ler esses dados, se a gente não olha para o modo como a pesquisa é feita, isso não estão nos dizendo. Tanto é verdade que os epidemiólogos diziam em março que a gente ia chegar a 100 mil mortos com a pandemia. Ninguém acreditou, ninguém que eu digo que não seja, que tenha um mínimo apreço à ciência, não acreditou. Nosso desgoverno diz que era piada, ninguém não entende. E nós chegamos, nós já passamos, nós estamos em 136 mil pessoas mortas. Pensem, 136 mil famílias, multipliquem pelas famílias, pelas pessoas que... Você vai ver que isso é uma tragédia, que podia ter sido menos, podia ter sido evitado em partes, poderia ser. E pode ser ainda evitada de aumentar, né? Estava dizendo antes na nossa conversa informal que eu sou uma das otárias que faz isolamento, que se cuida. Eu posso estar em casa, estou aposentada, né? Mas continuo trabalhando, só posso fazer isso. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem, mas tem muitas pessoas que podem, que deviam estar em casa e não estão, né? É triste. Bom, voltando para a pesquisa. Busca de leis gerais, a explicação do tipo causa e efeito e a questão da neutralidade. Esse é um modelo de ciência vigente, né, que ainda é muito, muito trazido para nós, é muito questionado. Mas acho que, assim, desde o começo eu estou falando de pesquisa a partir de um modo ou outro de produzir conhecimento, que é o modo que eu penso, que é como eu penso pesquisar, né? Esse modo ou outro, em vez de considerar essas questões, está parte muito mais dessa lógica
que essa imagem do da obra do Tomás Sarraceno, acho que ele diz mais, ele trabalha muito com essa coisa das teias de aranha, que são emaranhados de fios, que se adensam em alguns pontos a gente vê que tem um foco, a gente vê que tem uma coisa, mas isso não quer dizer que não tenham várias coisas que estão ali, que estão atravessando, que ficam de fora do meu campo de pesquisa, mas elas estão ali, e eu não posso negar que elas estão ali, estão se entrecruzando. Então, essa imagem dessa arte do Tomás Sarraceno, para mim, fala mais de um tipo de pesquisar, que é o tipo que eu pratico, que eu acredito nesse tipo de pesquisa para as ciências humanas, estou falando, né? Estou me localizando claramente do que eu estou pesquisando, do que eu estou falando. Então, ó, essa é outra arte que é imensa, olha só, você também passeia por dentro da arte, é uma coisa muito grande, muito... E a gente vê assim, ó, é um emaranhado, são emaranhados de fios que se entrecruzam, compondo, né, essas artes, essas imagens. Então, nesse tipo de pesquisar, o que entra como questões, né, para a gente, essa compreensão da questão da complexidade, o pesquisar como experimentar e o experimentar como exercício do pensamento, né? O pensar é uma experimentação e é uma experimentação constante. Então, eu comecei falando daquele meu livro de como é que ele nasceu, aquela minha pesquisa, ela nasceu por um corpo que se deixou capturar pelas coisas que estavam na cidade, que me impactavam, e que eu fui experimentando e fui produzindo isso como exercício de pensamento. A implicação é uma coisa fundamental, porque não basta eu pesquisar, eu tenho que problematizar esse meu modo de ver, que é o que, por exemplo, os teóricos, né, o que a Djamila Ribeiro vai falar, esses outros estão falando da questão do lugar de fala. O lugar de fala, assim, claro, eu falo a partir de um determinado lugar que eu não tenho. Eu sou mulher, eu sou mulher, sou cis, sou classe média, sou branca, sou herdeira de uma lógica patriarcal, racista, é verdade, tem que entender isso para a gente poder se produzir como diferença e ver em que medida isso não está presente naquilo que eu faço, de uma certa forma não está formatando aquilo que eu vejo. Eu tenho, então, que fazer o pesquisar, no meu entender, ele se caracteriza por uma análise constante e necessária sobre o meu próprio processo de pesquisar e de constituir-me pesquisadora. Outra questão fundamental é essa conexão entre o problema de pesquisa, o método referencial teórico. Cada uma dessas coisas daria muitas outras. O perguntar como uma questão que está aqui no centro, porque ele está indo, né? Ele conecta todas essas restas. Pensar que pesquisar é intervir. Mesmo que eu faça uma pesquisa teórica, a minha pesquisa é uma intervenção no mundo, porque eu estou produzindo um conhecimento sobre determinado campo e que isso pode... Nossa, eu podia falar vários exemplos de coisas que dizem isso. Mesmo uma pesquisa teórica, ela é uma pesquisa que produz realidades. Tá? O pesquisar é criar, então, ele é o próprio pesquisar é um processo de criação. Eu penso a pesquisa como uma produção histórica e social e penso, fundamentalmente, o pesquisar como uma produção social, ética, estética e política. Eu falei da arquitetônica da respondibilidade, que é o que, no meu entender, para mim, entende isso. Deixa eu só falar o que é isso, né? A Irene Machado, ao falar sobre essa questão no Bakhtin, ela vai dizer: enquanto a mecânica diz respeito ao mundo das coisas mudas, a arquitetônica volta-se para a compreensão das relações. O objetivo é claro: valorizar as relações produtoras de sentido. Então, o mundo das relações arquitetônicas é o mundo do... é o mundo do homem, desculpe, aqui é o mundo da pessoa que fala, que se interroga sobre si, sobre o seu entorno, e ao fazê-lo articula relações interativas capazes de enunciar respostas a partir das quais constrói conhecimentos. As manifestações são sempre respostas. A arquitetônica projeta a temporalidade num espaço que se manifesta igualmente como o tempo. Então, o que eu quero dizer quando eu falo da arquitetônica da respondibilidade? É o que baliza o meu pesquisar. Toda pesquisa, eu falei, as pesquisas minhas emergem de inquietações da esfera do mundo, da esfera da vida, e a pesquisa é o modo pelo qual eu respondo a essas perguntas, a essas inquietações. Mas a hora que eu respondo a isso, essa minha resposta, ela se apresenta como uma palavra que vai produzir efeitos no mundo. Ou seja, alguém vai
palavrar a minha palavra, ao que eu digo. Alguém vai responder as minhas questões, aquilo que eu coloco. Alguém vai dialogar com aquilo que eu falo. Então, por isso, não há como fugir da arquitetônica da respondibilidade. Não há como eu fugir da minha responsabilidade como ser no mundo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo. Eu falei de vocês da musicoterapia, vocês pesquisam na musicoterapia, um campo novo, vocês estão constituindo, edificando os alicerces desse campo de práticas e de saberes no Brasil. Então, não há como vocês não se eximirem dessa responsabilidade e responderem. Por isso que é fundamental a gente pensar sobre essa nossa condição, né, do que a gente fala, de que modo a gente fala, quando a gente fala de alguma coisa. Então, a arquitetônica bakhtiniana, ela vai basear justamente nessa lógica de que existem 3 campos da cultura humana, que é a ciência, a arte e vida, mas que elas estão completamente amalgamadas, interligadas. Se eu penso a ciência como o campo da cognição, a arte da estética e a vida da ética, se a minha pesquisa parte do campo da vida, eu respondo com a minha pesquisa eticamente. Eu respondo esteticamente porque eu informo isso de um determinado modo. E eu respondo cognitivamente, na esfera do pensamento, porque eu estou produzindo conhecimentos a respeito dessas esferas. Então, na verdade, elas se encontram unificadas no próprio pesquisar e no modo como eu falo. Por que isso se encontra? Eu trouxe aqui 3 citações, não quero, já vou passar mais rápido, mas só para entender assim. Como é que essa arquitetônica da respondibilidade ela se evidencia? Porque o Bakhtin vai dizer que um texto ele só tem vida contatando com outro texto, ou seja, com um contexto. Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente iniciando o dado texto no diálogo. Aire Machado vai dizer assim, o que dissermos aqui ou em outro lugar será sempre um ponto de vista posicionado no espaço de relações. Por isso aquela história do modo de ver, dizer, pensar, né? Que extrapolam o ambiente vivencial de quem percebe o mundo daquele lugar, deixando à mostra os excedentes de visão que interagem nesse mesmo mundo. Ou então, a Betty Bright vai dizer, um pesquisador em ciências humanas, ao eleger um ângulo do homem para trabalhar, não se coloca como aquele que fala que lida com o objeto mundo. Ele dialoga com seu objeto, com esse herói, de tal forma que aprendê-lo significa alterar-se, modificar-se, construir conhecimento na polifonia das vozes que se encontram e se cruzam. Estou só jogando algumas questões, porque isso aí também daria um mundo de conversa, né? Bom, mas eu falei então eu quero entrar nesse outro ponto, que é o escrever, que a pesquisa, ela só se objetiva através da escrita, desse texto que eu apresento para um outro. Então, isso é fundamental a gente pensar na forma como eu escrevo, no modo como eu escrevo, naquilo que eu escrevo. Então, a precisão da escrita, por mais que pretendida, ela é a abertura à imprecisão da leitura. Não adianta fazer definições, trazer todos os conceitos de qualquer modo. O leitor é um leitor emancipado, como diz a Rancière. Ele vai ler a partir daquilo que o afeta, das suas compreensões, daquilo que lhe interessa. Né? Então, ele vai ler. Não há como, por mais que eu tente capturar o leitor, essa é uma ilusão. Né? Mas eu tenho que, ao mesmo tempo, tenho que ter um compromisso ético com essa minha escrita. Então, porque a escrita da pesquisa coloca aquela narrativa de que se escreve. Pesquisa com a situação investigada, ela é constitutiva da própria realidade, de quem pesquisa e de quem é partícipe do processo. Eu tenho que ter um compromisso ético, que não é a ética do Comitê de Ética, um compromisso ético com quem eu pesquiso, do modo como eu vou falar sobre essa outra pessoa com a qual eu estou pesquisando, dos acontecimentos que eu estou trazendo. Isso é uma questão muito importante, é muito, 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 muito séria para mim, é muito cara. Eu não posso transformar o outro em objeto. Eu não posso objetificar, nem quando eu trabalho com o outro, nem quando eu pesquiso. A pesquisa é sempre uma pesquisa com o outro, e, portanto, eu não posso me exibir da responsabilidade ao falar desse outro, de pensar no modo como eu o apresento. Essa é uma responsabilidade de quem pesquisa, porque quem pesquisa escreve. A gente tem que escrever, tem que trazer essa pesquisa na forma escrita. Então, uma outra coisa que eu acho muito importante é pensar isso. Ó, quem escreve, inscreve a si mesmo em um tempo ou outro. E com esse processo abre possibilidades para alçar condições outras de estar no mundo, de estar em relação. E a leitura ela acaba sendo possibilidade desse mesmo processo.
né? Por isso que a história de trabalhar a escrita é uma questão fundamental. A gente tinha que trabalhar mais a escrita, sabe, na universidade, mas as experimentações com estilos, com gêneros diferentes, não precisa ser aquela escrita amarrada que ainda requer aquela captura, porque por mais que a gente tenha pesquisado de um jeito diferente, ou tenha se permitido isso, a gente ainda é muito amarrada numa escrita de pesquisa que pretende capturar o outro, que o outro realmente, assim, a gente pouco experimenta, e eu acho que a gente tem que experimentar na pesquisa e dar a possibilidade de abertura para os alunos também escreverem através de uma linguagem que seja um pouco mais poética, mais metafórica, que tenha esse... Eu dialogo com a literatura, eu acho que é muito, muito importante a gente pensar o que a arte nos ajuda a pensar em termos da escrita, né? Porque eu tenho que, principalmente, seduzir o leitor para aquela minha escrita, né? Seduzir no sentido de que ele possa se apaixonar por aquilo que me apaixona, ele possa ter uma fagulha disso que o implique ética e esteticamente com aquilo que eu tô querendo mostrar para ele. Eu gosto muito desse livro do Orhan Pamuk, aquele A Mala do Meu Pai. Ele vai dizer assim, A Valise do Meu Pai. O segredo do escritor não é a inspiração, pois nunca fica claro de onde ela vem, mas assim sua teimosia, a sua paciência. E a gente acha que vai escrever bem de pronto, de saída. Aí quando você vê essas notas do Dostoiévski para o capítulo dele, do 5º capítulo dos Irmãos Karamazovski, olha como o rascunho do Dostoiévski é uma obra de arte. Como a gente vê as idas e vindas, os detalhes, as coisas, uma coisa que se sobrepõe à outra, a imagem que provavelmente vai dar vazão a uma imagem verbal escrita, né? Ele vai partir de uma imagem visual para uma escrita imagética. Olha só como é isso, né? E certamente quem escreve não escreve de uma vez. Eu lembro muito bem da autobiografia do Garcia Marques, que eu também fiquei apaixonada, porque é uma fantasia, você não sabe o que é ficção, o que é realidade, mas isso não interessa, não é essa a questão. Mas ele conta justamente assim, o primeiro texto dele publicado foi várias idas e vindas a várias recusas. Assim, ninguém se torna um escritor escrevendo uma coisa e achando que o outro vai aceitar. Ontem eu estava comentando com a minha filha bem isso também, porque essa história dos artigos, qual é a diferença de quem publica bastante e de quem publica pouco? É que quem publica bastante não se deixa abater pelas recusas daquilo que você... Eu tive muito artigo recusado. Nossa! Só que em vez de chorar pitanga, de lamentar, de me sentir a última das últimas, eu, opa, vamos lá, vamos, levanta a cabeça, vamos ver o que disseram, por que foi recusado, pegava a crítica, rearranjava e mandava para outra revista. Nunca deixei trabalho parado, escrita parada. Refazia, reescrevia, retomava, tudo bem. Entendia que também, às vezes, tinham críticas que eram fundadas, tinha outras que achavam infundadas, mas não se deixar bater também por esses olhares dos outros que leem nosso trabalho, que, por vezes, são muito perversos. Não se deixar bater por isso, né? E na pesquisa, no campo da academia, você sabe muito bem, tem muita perversidade também, tem muita gente que precisava se trabalhar muito, né, para poder estar orientando os outros. Bom, e por fim, falar rapidamente a questão do restituir. Se eu falo que toda pesquisa ela não é só não é explicação de uma realidade, mas é produção de realidades, eu tenho que ter muita cuidado, tenho que ter um cuidado ético com o outro com o qual precisa e que esse outro possa realmente ter acesso a isso que eu falo, que eu produzo a partir do meu diálogo com ele, né? Os conhecimentos que são produzidos, que na antropologia eles falam da restituição, né? No campo da pesquisa fala da devolução, pode ter vários nomes, eu acho restituição mais interessante, restitui, porque foi algo que com ele, né, se produziu somente no diálogo com ele. A Malu Fattorelli, que é uma artista, professora do Parque Lage, no Rio de Janeiro, eu achei maravilhosa isso que ela fez, essa instalação que ela fez, isso aqui é no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, né, que eu acho uma perversidade, coitado do artista, competir com isso, né, com a vista, porque a arte aqui no museu está lá fora. Mas olha o que ela fez, ela construiu essa instalação, que é um entretecer, né, de coisas.
ela fez essa instalação com as páginas da tese dela. Ela pegou a tese dela, imprimiu a tese e fez isso daqui, e instalou isso. Isso aqui é feito de papel, instalado, colado, feito. Eu tenho um making-off também da arte dela, né? Eu tenho um catálogo e é muito interessante. Eu achei muito legal, porque essa restituição, ela não necessariamente precisa vir. Antigamente a gente tinha ideia, eu lembro na minha tese de doutorado, eu cheguei lá para a dona Judite, que era professora de Renda de Bilro, que eu pesquisei, e cheguei lá com a tese para dar de presente para ela. Ela aceitou, pegou, ficou feliz, bacana, mas eu tenho a impressão que ela não deve ter entendido nada. Imagina, era uma tese sobre ensinar e aprender a Renda de Bilro. Eu não sei, acho que se eu tivesse restituído, são coisas que depois a gente vai aprendendo, né? De um outro jeito, de uma outra forma, eu acho que para ela tinha sido mais significativo. Se eu tivesse feito uma foto dela linda, ensinando renda, né? Que ela pudesse botar aquela foto na parede dela, eu acho que ela ia achar mais interessante do que aquilo, sei lá, porque provavelmente deve estar jogado num canto qualquer, né? Não tem. Mas é curioso. Agora, tem pessoas, por exemplo, tem orientandas que entregaram a dissertação feita com pessoas em situação de rua, e uma delas carrega aquilo no peito o tempo inteiro com ela, então, e mostra para as pessoas, ó, tá vendo? Fiz parte dessa pesquisa. Mostra para as pessoas com... Então, tem modos diferentes, mas o que eu discuto num outro livro, aquele meu de 2013, que chama Pesquisar, Registrar, Escrever, eu discuto, tem um capítulo que eu dedico a problematizar essa coisa dessa restituição, que ela pode ser de várias formas, né? Acho que não precisa ser no final do processo, pode ser no meio, pode ser no caminho, acho que tem várias formas da gente fazer isso. Mas o que eu quero só assinalar aqui, que eu acho importante a gente pensar sobre isso. Bom, eu vou fechar o meu trabalho com a história assim, com essa fala com o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, nesse mesmo documentário, ele diz assim: o olho vê, a lembrança revê as coisas, e a imaginação é a imaginação que transvê, que transfigura o mundo, que faz outro mundo. Para o poeta e o artista de modo geral, a transfiguração é que é a coisa mais importante para o artista. Dialogando com ele, eu vou dizer assim, que a ciência também vê, revê e transvê. E se, como diz o poeta, transfiguração é a coisa mais importante para o artista, também o é para cientistas comprometidos com a construção de modos dignos, modos de vida dignos para todos. Então, a gente vê, como pesquisadores, a gente vê, revê e transvê o mundo. E isso deveria estar, de uma certa forma, implicada nessa modo de pesquisar e de apresentar a nossa pesquisa. Eu falei mais do que era para eu ter falado, peço desculpas, mas já vou descompartilhar aqui para a gente voltar a conversar. Desculpa se eu me estendi demais. Acho que voltou tudo aqui agora, meninas? Voltou a tela geral? Voltou sim, Andréia. Desculpa, falei demais, passei o tempo, mas eu vou me animando, vou contando histórias. Passou não, se eu te conto que você iniciou tua fala 10h42 e terminou 11h42, você não acredita. Não acredito, nossa. 1 hora, bem certo. Ó, não tinha como ser mais pontual. Então, tá bom, eu fico falando, mas é que daí o tempo de conversa fica curto, né? Mas aí, tô aberta para a gente conversar aí, esses tempinhos que vocês queiram comentar, conversar, perguntar. Sheila precisa liberar teu microfone. Liberou agora. Agora foi? Ah, então tá, estava dando um probleminha aqui. Então, durante a tua fala, né, André, lá no início, o Henrique faz um comentário, acho que é interessante trazer, né, para a gente dialogar, para você poder dialogar um pouquinho. Quando você falou do Marx, né, ele traz a questão assim, que o problema do discurso marxista é desconsiderar a expressão do espírito. Então, legal, eu li agora isso, mas na verdade isso é uma leitura marxiana, marxista, e que não está no Marx. O Marx fala do espírito, ele vai dizer que as necessidades do espírito são tão ou mais importantes que as outras. Isso está no Marx. É só voltar ao Marx. Acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente diz assim, no Marx, ao marxismo. Uma coisa é o que Marx escreveu, outra coisa é o que os marxismos fizeram do legado de Marx.
o que se fez em nome disso. Mas está lá no Marx, tanto que aquele livro que eu citei ali, o Sanches Vasquez, são ideias estéticas de Marx, que estão tudo no Marx. Ele vai falar que as necessidades do espírito são tão ou mais importantes ainda do que as necessidades. Ele vai dizer que o homem tem o ser humano tem uma necessidade absoluta de se expressar, né, artisticamente. Então, isso está lá no Marx. Só para fazer isso, eu te convido a ler e ver onde está isso. Pode ser até na ideologia alemã, já começa basicamente do próprio Marx. Esquece um pouco o que os marxistas falam e vai nas fontes para ver, que acho que tem coisas bem importantes lá. Legal, Andréa. Olha só, o Henrique é nosso aluno, então ele também é nosso parceiro aqui da organização, desse evento. Que bom, Henrique, ter você por aqui. Ele e o Maurício estão nos ajudando pra caramba. Tá dando eco para vocês também, minha fala, gente? Que nervoso. Deixa eu baixar aqui. A próxima questão foi enviada pela Thaís. A Thaís é uma pessoa que a gente tem acolhido com muito carinho, na torcida para que ela venha fazer musicoterapia com a gente. Ela é esposa do professor Rodrigo Vicente, do nosso colegiado. Bem-vinda, Thaís. E ela faz a seguinte questão. Andréa, você encontrou ou ainda encontra resistência, desconfiança no meio acadêmico ao trabalhar com áreas de arte, enquanto fontes de produção de conhecimento, fontes de pesquisa científica? Eu acho que eu sou uma pessoa muito persistente, então há resistência, claro, mas eu acredito no que eu trabalho, no que eu faço e continuo investindo nisso. Mas claro que a gente encontra, às vezes você quando encaminha uma publicação e as pessoas dizem assim, não, isso aí não, ou foge do escopo, isso aí não tem a ver com, não é pesquisa, não foge do escopo da revista, ou não sei o quê. Então, você encontra isso. O que é fundamental mas ao mesmo tempo você tem muitos parceiros, muitas parceiras, você tem muita pessoa que trabalha nisso. Eu tive, claro, lá a gente tem um núcleo, né, que são todas as pessoas que estão ali no núcleo com a gente, continuam, que são parceiros, mas você tem gente na URGS, nossa, parceiros riquíssimos na URGS, que trabalham muito com artes, lá na UNB agora, né, você vai vendo que tem pessoas aqui lá que são parceiras que estão trabalhando. Eu acho que o que mais a gente tem um pouco de resistência ainda na minha área, principalmente, que é a psicologia, é que há ainda muita força desse tipo de pesquisa que é balizada pelos parâmetros das ciências duras. Achar que uma pesquisa para ser científica tem que ser uma pesquisa que tem que ter dados quantitativos, tem que ter uma linguagem exata, não pode ter metáfora, tudo aquilo que a gente se contrapõe. Mas ainda há, mas acho que há menos. Acho que a gente consegue trabalhar isso de uma forma... A gente consegue espaço. A Thaís, vou emendar uma outra questão que ela coloca, que está bem recente aqui no chat, André, se você quiser dar uma lidinha ali junto comigo, ela coloca assim, a Thaís coloca o seguinte: André, você aponta para a necessidade de fazermos de nossa escrita uma experiência verdadeiramente reflexiva, no sentido de sermos capazes de nos distanciarmos e nos voltarmos sobre o objeto e sobre nós mesmos. E isso humaniza a escrita. Como resistir nesse fazer num ambiente que valoriza e espera escritas supostamente neutras? Isso, acho que tem a ver com a resposta anterior, porque a gente encontra alguns interlocutores, a gente encontra periódicos, por exemplo, que aceitam esse tipo de escrita, e é interessante isso. Por exemplo, tem um artigo com uma orientanda que é muito legal e que eu acho lindo, um artigo a partir de uma experiência estética, com uma arte, uma performance que foi feita aqui na cidade, que era escutando os murmúrios de um antigo rio que foi coberto, um trabalho muito bonito de uma artista, Karen, não lembro o sobrenome dela, daqui. E aí a gente fez um artigo disso, fez um trabalho. Nossa, ele foi recusado em 2, 3 revistas assim, da psicologia. Uma revista de artes foi aceito de cara, sem mudança nenhuma, sem reformulação, foi aceito assim rapidíssimo. Então, eu fico pensando, às vezes, né, às vezes eu tenho dificuldade de uma escolha errada de interlocutores.
né? Não adianta, tem coisas que não dá, a gente fica dando murro em ponto de facas, né? Mas tem outros não, se você consegue encontrar alguns bons interlocutores, os trabalhos vão ser aceitos, o diálogo é aceito, a gente consegue dialogar. Mas Só fazendo um esclarecimento, Sheila, antes de te passar a palavra, a gente está fazendo o encadeamento das questões mais ou menos, não na ordem que elas aparecem ali no bate-papo, mas a gente está encadeando de acordo com uma lógica que a gente está criando aqui nos bastidores, eu e Sheila, então não se preocupem, tá? Mesmo que a tua pergunta tenha ficado lá para trás, ela já está anotada e ela vem. Obrigada. Eu vi que tem uma do Hermes, que ele fez 2 vezes. Isso. Então, a gente iria para essa pergunta agora. Hermes, nosso parceiro, professor aqui do Colegiado de Musicoterapia. Então, ele coloca a pergunta ali. Andréia, como podemos nos transfigurar como professores diante dos ataques que nossa educação sempre recebeu e continua recebendo? Ai, Hermes, eu espero que você esteja aí para a gente trocar ideia. Olha, só consigo te dizer que eu estou tão entristecida, sabe? Estou muito entristecida. Às vezes eu fico feliz que eu falei, nossa, me aposentei na hora certa. Porque, olha, eu estou... Assim, é estarrecedor o que está acontecendo, né? Esse desrespeito, mas é uma coisa que acho que assim, eu fico pensando assim, como é que a gente não viu os sinais de que essa coisa... Porque é uma lógica de um totalitarismo, de um fascismo, que veio vindo e tomou esse vulto que tomou agora. Quer dizer, a gente não foi se dando conta. Essa desvalorização completa, né? Eu só posso dizer assim que eu sou completamente solidária a vocês, que assim, a todos os professores eu continuo, porque eu ainda sou professora, mas só que eu ainda consigo dar aula só eventualmente agora, né? Porque eu estou só na pós-graduação. Mas de que eu acho que vocês têm que minimamente se preservar, sabe? Se preservar, tem que ter cuidado. A gente não pode ser ingênuos, né? Do que vocês falam. Se preservem, porque eu não consigo acreditar assim no que a gente está assistindo em termos de perversidade, de pessoas que... Eu fiz uma fala, agora eu tirei daqui, eu fiz uma fala faz um mês na Univale. Era uma semana da psicologia, eles me chamaram para falar sobre artes em tempos de pandemia. E naquela semana, antes de eu fazer minha fala, um professor de lá, que é uma pessoa querida, nosso aluno lá da pós-graduação, ele foi atacado nas redes virtuais por uma aluna porque ele tinha uma bandeirinha do LGBT assim atrás, no cenário dele, sabe? Ele tinha uma bandeirinha LGBT e ele foi atacado nas redes. A guria denuncia, a aluna dele, olha só, denuncia nas redes sociais, o professor não sei o que, com a bandeira, barará, não sei o que. Olha, aquilo me afetou tanto que eu decorei aqui, eu tinha a minha bandeirinha LGBT, botei um livro de arte africana, botei mais não sei o que, compus um cenário, agora eu tirei porque eu botei essas coisas ali que são artes minhas, que tem a ver com o que eu estou trabalhando. Eu compus um cenário e comecei falando, porque a minha indignação é assim, por que é que essa aluna não abriu o microfone e não falou para o professor, aqui, ó, não olhou para o professor e disse, professor, o senhor não pode ter essa bandeirinha atrás? Eu imagino que ele possa, não fez isso propositadamente, ou ele ia discursar, ou se justificar, mas por que a pessoa se exime desse encontro com o outro e de assumir a sua posição e se protege num ataque, assim como as pessoas judicializam ou levam para a justiça em vez de chegar e conversar, e falar. Essa pessoa é uma pessoa rica, querida. E ele é gay, mas não interessa se ele é, se não é. Não sei, acho que eu vou trazer minha bandeirinha e vou deixar ali, só para provocar todo mundo. Vou continuar com a minha bandeirinha ali. Não interessa se ele é gay, se ele não é. Não é essa a questão. A sexualidade dele não estava em questão. Não é isso. Ele não está doutrinando ninguém se ele tem uma bandeirinha. Vou pegar minha bandeirinha. Está aqui. Quando eu trago isso, não é porque... O que eu estou falando? Eu estou falando em favor da diversidade. Eu estou falando, dizendo assim, ó, tem pessoas que têm que lutar para ter seu direito ao modo de vida reconhecido pelo outro. É só isso que elas estão dizendo. Elas não estão dizendo para ninguém ser gay. Seja o que você quiser. Eu só estou dizendo assim, por favor,
acolha o meu direito de também ter a minha experiência de vida, ou viver como eu considero. Então, assim, eu fiquei completamente indignada. Então, assim, o que eu só tenho a dizer para vocês, olha, se reinventem no sentido de se proteger. Se protejam, porque nós estamos vivendo, acho que o pior da humanidade é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa coisa da barbárie, está vivendo a coisa da violência, a violência gratuita. Eu posso falar o que eu falo, porque é bem isso, eu estou aposentada, estou convidada, não sei como é que vocês vão fazer com isso que eu estou falando, se alguém vier dizer, né, ou combater, mas assim, por favor, falem para mim, me perguntem aqui, digam, se há algo que os incomoda, me perguntem, eu falo, assumam esse lugar de vocês no mundo, assim como eu vou assumir o meu com as minhas escolhas. E a gente pode conversar. Não estou querendo que vocês pensem do jeito que eu penso. Eu só estou me posicionar no mundo. Então, assim, a minha questão só posso te dizer isso, assim, ó, se cuidem, toda a minha solidariedade, se cuidem, não sejam ingênuos, tá? E se protejam em relação ao que vocês fazem e toda a minha solidariedade, minha força, assim, lamento, eu choro, fico emocionada, assim, fico assim, ó, entristecida de ver o que está acontecendo, sabe? De assistir, não achei que eu ia, assim, achei que depois de passar por tudo que a gente passou nos anos 80, quem é mais velha aí, nos anos 80, né? Na ditadura eu era criança, achei que a ditadura era aquele paraíso, né? Porque a gente não via notícia, não via contraponto nenhum, ninguém falava nada, era todo mundo lindo, tudo muito lindo, era o nosso país que vai para frente. Depois é que a gente foi descobrir que a gente vivia justamente numa mentira, numa completa mentira, sustentada numa violência, que é o que querem fazer, que é o que está voltando, que é isso que estão querendo fazer com essas lógicas de silenciamento. E eu acho que é bem isso, a gente não tem que silenciar, né? Não tem que ficar quieto, mas tem que se proteger, vocês têm que se proteger, por favor. Tá? Só consigo te dizer isso. É uma forma de dar um abraço também, né? Hã? Em tempos de distanciamento, é assim que a gente se abraça, né? É assim que a gente se abraça, dizendo toda a minha solidariedade, minha nossa. E, André, olha só, já que foi o Hermes que colocou essa questão, me lembrei que teve um dia que o Hermes me perguntou, Andressa, mas vale a pena você viajar de Curitiba a Florianópolis para ter aula no doutorado de lá? Por que você não fez um doutorado aqui, um mestrado aqui? Depois eu fui morar para Florianópolis, mas foi um bom tempo viajando, como você bem colocou. E ele me dizia, as aulas valem tudo isso, e eu ficava lembrando das aulas da André e pensando, vale. E a Sheila também fez esse caminho, né? E uma das coisas que mais me impacta na tua fala, e não só na tua fala, mas na tua pessoa, né, André, é como você tem essa facilidade de aproximar e de criar essa articulação entre ciência, arte e vida. Quando você vai dizer que pesquisar é intervir, é produzir mundos, é produzir realidades. Eu acho que tem uma questão colocada por uma aluna nossa do primeiro ano, que vai tocar bem nesse ponto. Então, eu vou ler duas considerações que ela colocou aqui no bate-papo para você poder fazer seus comentários, tá, Andréia? Então, quem escreveu foi a Lisa Mara e ela diz assim, eu nunca entendi o porquê de tanta pesquisa e documentação, interrogação. Eu penso que escreve-se e fala-se demasiadamente e a ação prática e efetiva fica em último plano. Para mim, isso é mais eficiente, sabe? Penso que o mundo aí afora precisa mais de ação, porque escritos, conclusões, teorias já tem várias. Melhor agir onde realmente tem gente precisando. A arte é libertadora do pensamento e da expressividade do indivíduo, mas a grande massa da população que trabalha de sol a sol nem tem tempo, disposição ou oportunidade de alcance às várias formas de arte. Eu lembrei do Vygotsky quando ele vai falar sobre o homem comum e a atividade criadora, né? Mas vou deixar para você fazer as suas considerações, André. Uhum. Então, ela continua ali embaixo, né? Só sobrevivem do jeito que dá, sem perspectivas de mudanças significativas nos seus existires, nas suas existências. Só aquilo ali é que a vila oferece, unidade pronta. Não conhece mais nada além daquele pequeno e periferizado círculo de convivência. Então, Lisa Mara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que não é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente precisa de ambas as coisas, porque quem vai para a prática também, quem está lá trabalha com população periferizada, trabalha também balizada por alguma teoria.
por algum conhecimento que baliza esse teu olhar, porque a gente não está lá como profissional, a gente não é da assistência social, e mesmo a assistência não é assistencialista, né? A gente não está nesse campo da assistência, a gente está como profissionais de diferentes campos de conhecimento, vocês da música terapia, eu da psicologia. Então, eu quero te dizer assim, olha, a gente precisa de ambas as coisas. Eu não tenho problema nenhum com o trabalho de pesquisa, de catalogação, não sei o quê, porque eu gosto, porque às vezes as pessoas no catalogar, não sei o quê, podem descobrir coisas que são impressionantes, que são importantes. A questão é só não ficar na catalogação, porque senão isso é um trabalho técnico, só catalogar. Mas a questão é produzir conhecimento sobre aquele trabalho catalogado é uma outra coisa. Eu estou falando desse passo além. E eu quero te dizer que eu falo isso, não estou falando de fora, porque eu até hoje, não, até março, pelo menos, antes da pandemia, eu continuava com o trabalho. Toda a minha vida eu trabalhei com psicologia, com pessoas que vivem em situações periféricas, que vivem... Então, eu tenho um trabalho que é um projeto que eu iniciei assim que eu voltei de Nova York, eu voltei e falei, meu Deus, eu tenho que voltar com todo aquilo que foi o golpe, tudo que foi aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar para a base, eu tenho que voltar para a base, eu tenho que voltar. Daí eu comecei um projeto que chama Artes na Queimada, que é no Morro da Queimada, aqui em Florianópolis, com mulheres. Não era com mulheres, ele começou esse trabalho com... Eles começaram eu tinha estagiários no CRAS, aí o CRAS chamou para fazer um trabalho num espaço de uma cooperativa, que o tráfico estava querendo assumir aquele espaço, e eles, não, nós temos que ocupar, então começou um movimento que se chama Movimento Ocupa a Cooperativa, e para a gente poder estar lá ocupando literalmente, fazendo atividades lá, então o CRAS passou a atender uma vez por semana lá, e eu falei, não, então já vai junto, e o que eu posso oferecer são oficinas de artes. Não sabia bem o que eu falei, aí eu comecei a trabalhar primeiro com papel machê, com pintura em pratos, com desenhos, com crianças, com coisas, não sei o quê, e foi indo com material bom. Só sei que esse grupo, ele desde 2007, ele continua, ele parou agora por conta da pandemia, porque a gente não pode estar se deslocando para lá. Então eu estava indo 2 vezes por semana lá no grupo trabalhar. Ele acabou se constituindo como um grupo de mulheres, e essas mulheres a gente trabalhava virou um grupo de confecção de colares, a gente faz colares, não sei o quê, e a venda dos colares acabava que era a fonte de renda para elas, né? Acho que a Andressa viu, nos eventos que tinha na universidade, elas iam para lá para vender, a gente estava ajudando elas nesse processo de vender a renda, a gente trabalhava com materiais de doação, então toda a minha vida foi muito isso, e é muito interessante porque começava nisso, sabe, então eu tenho esse fazer como uma necessidade muito forte para mim. Esse fazer são com essas pessoas que pouco têm acesso, que você fala só sobrevivem, mas elas não só sobrevivem. Elas também criam, elas também inventam, elas recriam, elas são extremamente inventivas. A gente consegue estar com elas, não com esse lugar, não com esse olhar do que lhes falta, do que lhes... só do que lhes... Não é do que lhes falta, do que lhes é usurpado como humanidade, né? Porque eles não têm acesso precário a tudo. Mas se a gente está lá também vivendo, então eu passava 2 manhãs lá fazendo colares com ela. E nesse fazer colares a gente ia... tricotando, né? A gente ia entretecendo as nossas conversas, né? Claro que eu sou psicólogo, o olhar era disso, então apareciam, as coisas emergiam na medida em que a gente ia estar nesse fazer, iam trabalhando várias coisas relacionadas à violência, relacionadas a gênero, relacionadas à religião, questões étnico-raciais, tudo aparece, tudo vem à tona e vai se conversando enquanto vai falando disso. Mas o que eu quero te dizer assim, é que para mim não basta estar lá. Era muito bom, eu estava lá fazendo. Mas se você está na universidade, se você está na academia, não basta você ter a experiência, você tem que ter o que o Benjamin chama da narrativa da experiência, porque essa narrativa da experiência é o modo pelo qual você difunde muito mais os teus fazeres. Não basta eu estar lá, mas eu tenho que estar pensando, não basta eu estar fazendo, eu tenho que estar pensando sobre esse meu fazer. E a escrita, para mim, sempre foi um modo de pensar. Eu, ao escrever, eu penso, eu problematizo. Entende? Eu vou complexificando, aí eu vou puxando autores, vou estudando, vou lendo outras coisas para dialogar. Então, assim, eu acho que a gente, quem tem acesso
ao ensino superior, à universidade, depois vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, eu acho que a escrita é uma obrigação nesse sentido, de que não basta fazer, mas eu tenho que teorizar sobre o meu próprio fazer, porque a escrita se difunde, você bota num artigo na rede e todo mundo tem acesso gratuitamente. Eu acho isso fantástico, acho isso uma forma de democratização de saberes, de conhecimentos, e quanto mais a gente consegue espalhar isso, quanto mais a gente consegue que outras pessoas nos leiam, mais a gente tem possibilidades de justamente contaminar outras pessoas, contaminar no sentido de ter parceiros, constituir parceiros para esses nossos modos de fazer, né? de trabalhar. Então, eu não vejo que elas se dissociem, entende? Então, não acho, lembrando Paulo Freire, não dá para a gente pensar no fazer numa perspectiva bancária também. Eu vou lá, faço, ótimo, lindo, maravilhoso, mas fica só para aquelas 2, 3 pessoas. Não, acho que a gente tem que escrever e disseminar esse fazer, problematizar esse fazer, para que outras pessoas possam também fazer, e reinventar esses fazeres, e transfigurar esses fazeres. Bom, é um jeito de pensar, né, eu acho. Me lembro, Andréia, das tuas provocações, no sentido de também produzir narrativas com outros acabamentos estéticos possíveis, para além daquele que se limita ao campo acadêmico. E por conta de uma dessas tuas provocações, durante a aula, foi que eu fui produzir o webdocumentário, né, no final do meu documentário. Pensei, bom, eu tenho uma tese, uma coletânea de artigos, mas também dá para produzir um webdocumentário. E, né, foi em resposta a uma provocação tua. E também da Kátia, né? É bem legal porque atinge outros públicos, de outras formas, com outras linguagens. Isso que é legal. Exato. Você vai tratar disso num dos teus livros. Eu até coloquei alguns ali no bate-papo, ali a referência de alguns, mas você vai fazer uma provocação também, né? Nesse sentido, de também produzir outras formas de fazer, conversar esse conhecimento acadêmico com o campo do cotidiano, com o campo do vivido, né? E realmente criando essas redes. Então, nós já encerramos ali, Andréia, o momento de perguntas, né, para também respeitar o tempo, o pessoal vai ficando cansado. Nossa, mas a gente quer te agradecer, Andréia, de coração, pela tua disponibilidade de estar aqui para esse encontro, por nos provocar a pensar na arte, por cutucar aqui as nossas sensibilidades e também nos convocar a responder. Também a gente quer agradecer a participação de todo mundo que está aqui ouvindo, também das pessoas que enviaram comentários e questões, e perguntas simples, como disse a Andréia ali, né, que evocam respostas complexas. A gente quer deixar aqui como convite para que a gente possa se encontrar na próxima terça-feira. Vai ser o último do encontro, o último dos nossos encontros aqui, nessa edição especial de setembro. E a gente vai ter 2 pessoas bastante especiais, que é a professora Rosemiriam, que está aqui, e também a Elizabeth, ambas musicoterapeutas. Elizabeth, musicoterapeuta lá de São Paulo, e a gente vai estar falando sobre musicoterapia numa perspectiva social e comunitária. Não esconderei meu sorriso, já estou feliz desde agora. E acho que é isso, Sheila. Esqueci de alguma coisa? Porque eu sou tão péssima em protocolos. Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Agradecer a disponibilidade da Andréia, essa parceria conosco. Muito bom te ouvir, me lembrar das tuas aulas deliciosas, sempre, sempre bom. E eu acho que é isso, né? Espero que todos tenham conseguido ter sido afetados de alguma maneira pela tua fala. Impossível, eu acho, não ser, né? E te agradecer muito, Andréia, né, por estar aqui conosco nesse período. Ai, obrigada. Eu quero... Receba os carinhos, Andréia. Quando amanhã chegar, eu quero ir aí visitar. Isso, venha. Vai ser recebida com muito carinho. Participar de uma oficina de música com vocês. Isso aí. Receba nosso carinho, Andréia, e obrigada por também nos acarinhar desse teu jeito, aí com esse teu jeito. Obrigada. Venha sempre que quiser, viu? Assim como todos, até semana que vem, todos e todas, nos vemos. Obrigada a vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente.